Fala, tropa, e para seguir a freguesia, Inter está eliminado e o Fluminense classificado para as quartas de final. É a freguesia de sempre, né? Inter eliminado mais uma vez pro Flusão, numa escalação do Fluminense que tinha tudo para dar errado, a zaga meio esquisita, algumas coisas ali que tava dando errado, mas deu tudo certo no final das contas. O Fluminense tá classificado com tranquilidade, mais ou menos. Podia ter sido mais tranquilo, não foi tão tranquilo assim não, tá? Mas o Fluminense tá classificado. Importante é, quarta de final, tamo aí, Copa do Brasil aí, tranquilo, dá pra dar um ufa agora. E, mano, pra você que tá chegando aqui agora, não me conhece, meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal La Tropa do Flusão, já chega se inscrevendo, deixando o like, fala que eu falo tudo sobre o Fluminense e pretendo trazer mais notícias pra vocês. Essa semana eu não consegui trazer tanta coisa, tava meio doente, meio gripado, minha garganta ainda não tá tão bem, minha voz ainda tá meio estranha, então inclusive não tô falando tão alto nesse vídeo por conta disso. Mas vamos lá, ativa também todos os sininhos pra receber a notificação de todos os meus vídeos. Simbora! Rapaziada, Fluminense classificado, e o que eu posso dizer a princípio aqui é agora tudo tranquilo, tudo normal. O Fluminense elimina o Inter mais uma vez, e aí tamo de boa. Dessa vez nem teve um Ener Valencia pra ajudar, né? Ele até entrou, mas não fez muita coisa. Como dizem que a classificação do Fluminense na Libertadores foi por causa do Ener Valencia, dessa vez o Ener Valencia não precisou ajudar a gente. Mas vamos lá, Fluminense classificado, e a primeira coisa que eu tenho pra falar é da escalação do Fluminense, tá? Uma escalação, cara, que por causa de lesões é uma escalação bem modificada, principalmente no setor defensivo. E por conta de falta de elenco, é uma escalação duvidosa no setor ofensivo, no ataque, né? Cara, nossa escalação foi basicamente a seguinte: Samuel Xavier, Fábio no gol, normal, ele não vai sair dali a não ser que ele se aposente ou lesione, então Fábio no gol. Samuel Xavier na lateral direita, e até aí tudo bem. Zaga com Freitas e Manuel. Preocupante, tá? Preocupante. O Freitas ele já vinha sendo titular. O Manuel, preocupante. Lateral esquerdo, Guga. Preocupante. Também não fez uma partida ruim. Também não comprometeu, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Beleza. Meio de campo, Martinelli, Hércules e Nonato. O meio de campo do Fluminense foi meio esquisito nesse jogo, tá? Errou muito passe. Tipo assim, o meio de campo do Fluminense nessa partida tava retomando as bolas e na hora de ir pro contra-ataque, acertar o passe, tava dando errado. E o ataque, Everaldo de centroavante, Serna como ponta, e o outro ponta foi o Canóbio. O Canóbio que assim, eu já critiquei o Canóbio aqui, imagino que muitos de vocês já tenham criticado ele também, mas o caso do Canóbio é que ele é mais um marcador do que um atacante. Ele é um atacante marcador. Eu não sei se existe essa categoria. Se não existe, está criada a categoria de atacante marcador para o Canóbio. Mas não é um atacante que tem a função de apenas função de atacar, aí de vez em quando ele marca. Não, o Canóbio ele geralmente só marca, tá? Mas nesse jogo ele fez gol, então eu não vou criticar o Canóbio aqui, tá? Vamos lá. Primeiro tempo do jogo foi muito ruim. Muito ruim. Cara, que jogo feio. É aquele jogo que você assiste, você não sabe nem por que você tá assistindo. Um jogo que dá sono, um jogo que dá preguiça de assistir. Todo mundo errando passe. O time do Inter errando passe, o Fluminense errando passe. Que coisa feia de assistir, mas muito feia. É aquele jogo que você pensa, por que eu gosto de futebol? Essa é a realidade. É aquele primeiro tempo que você se questiona por que você gosta de futebol. Foi muito ruim, mas muito ruim. Eu não sei se eu consigo expressar pra vocês o quanto foi ruim. Se você assistiu, você sabe muito bem do que eu tô falando. O primeiro tempo foi muito ruim. Enfim, vamos só ignorar esse primeiro tempo e vamos para o segundo tempo, porque aos 30 segundos do segundo tempo já tem uma coisa interessante, uma entregada bizarra do jogador do Inter, e o Everaldo, que estava ligado no lance, rouba a bola fica pro Canóbio e o Canóbio manda pro fundo do gol. Tá aí o Canóbio que eu acabei de falar, que geralmente marca, né, é muito de marcação, ele marcou o gol dessa vez. Canóbio fez nosso gol, que seria o gol da classificação tranquila do Fluminense, porque o Inter não chegava ao gol do Fluminense, não dava muito perigo ao Fluminense. Mas aí nem tudo são flores, né? Tudo tava muito fácil. Vantagem no agregado de 2 gols, né? Porque o Fluminense venceu no jogo de ida, jogo feio, mas controlado. Aí, pênalti. Manuel, dentro da área, faz um... Cara, ele dá um bote ali. É um bote... Cara, ele dá um bote
todo estranho, todo errado, faz pênalti claríssimo no jogador do Inter. E vamos lá, Alan Patrick para cobrança. Agora, uma definição para esse jogo do Fluminense foi uma briga de foice no escuro, tá? Mas tá, enfim, Alan Patrick pra bola, vai lá, pra cobrança, dá uma corridinha lenta e o Fábio pega. Mano, eu juro que nesse momento eu já estava quase adotando o Fábio como um pai aqui, tá? Quase, essa é a figura, o Fábio é uma figura paterna ali pro Fluminense e pra maioria dos seus torcedores. O Fábio defenderia mais um pênalti, mas não foi não. O juiz voltou atrás, anulou essa cobrança de pênalti, porque na verdade naquela paradinha ali na corrida do Alan Patrick, o Fábio ele dá um passinho pra frente, aí sai com os 2 pés da linha, então a cobrança tem que voltar. E na segunda cobrança, o Alan Patrick não desperdiçou, o Fábio foi para um lado, a bola foi pro outro e é gol. E a partir daí, cara, o jogo que poderia ser tranquilo começou a se tornar um pouco mais tenso, já que o Fluminense pouco atacou depois daí e o Inter começou a pressionar. O Inter começou a pressionar, mas não deu nada, tá? O Inter chegou algumas vezes na área, tiveram algumas falhas de marcação, alguns jogadores livres, mas o Freitas geralmente estava atirando de cabeça, a zaga do Fluminense começou a se ligar bem ali e deu tudo certo. Agora, eu tenho uma coisa que eu preciso falar aqui que é desesperador, tá? O Fluminense no segundo tempo, ele tava precisando mudar o jogo e tudo bem que fez o gol aos 30 segundos, mas ali foi mais uma questão de sorte, né, do que uma questão de jogadas criadas pelo Fluminense. Mas o Fluminense precisando mudar o jogo, precisando de alguém para criar, porque o Fluminense estava criando muito mal ali, e vem Lima. A solução para a criação do Fluminense foi o Lima, né, rapaziada? É muito preocupante. Eu já falei em vários vídeos aqui, o Fluminense precisa contratar, inclusive já tem algumas especulações de contratação que eu acabei não trazendo para vocês, inclusive peço perdão, mas ainda nada confirmado, ainda nenhum jogador chegou, nenhuma contratação anunciada. Precisamos de contratação urgentemente, o meio de criação tá sendo urgente porque o bagulho tá louco, você precisa mudar o jogo, você tem um Lima no banco, é complicado. E o Lima, assim, o Lima é aquele jogador que ele geralmente ele não prejudica e pode ajudar um pouquinho, se ele tiver um dia inspirado, aí ele ajuda bastante. Esse é o Lima. Ele tá lá. Às vezes ele ajuda muito se ele tiver um dia inspirado, mas geralmente ele tá lá contribuindo. Ok, não dá pra criticar o Lima exatamente, né? Ele só não é um jogador que geralmente não é um jogador que muda jogo. Mas enfim, além do Lima, você precisa mudar o jogo, você vê no banco o Keno. Que assim, às vezes também é a mesma coisa. Quando entra inspirado, beleza, ele pode rabisca pra cá, rabisca pra lá, cruza pra área, dá uma assistência, faz um gol. Mas não foi o caso. Hoje ele entrou só mais pra segurar o jogo, fez bem a sua função, beleza. Agora o pior de tudo é a zaga, né? Thiago Silva machucou, aí veio o Manuel. Aí se o Manuel machucasse, que o Manuel teve um momento que acho que ele tava ali, queria sair, ele veio meio mancando ali, acabou não saindo. Aí qual seria o reserva pro Manuel? Thiago Santos. É complicado, mas enfim. Não vamos falar de coisa complicada, de coisa triste aqui nesse vídeo, porque o Fluminense está classificado para as quartas de final. Vamos que vamos, rapaziada. Um respiro aí o Fluminense nas quartas de final. Vamos que vamos. Vamos pra cima, vamos por mais essa taça. E agora, no próximo confronto do Fluminense é no sábado, é pelo Brasileirão. Vamos pra cima, vamos pelos 3 pontos que o Fluminense precisa encaixar uma sequência de vitórias no Brasileirão, já que a gente teve uma sequência de derrotas aí, de umas 4 derrotas no Brasileirão, agora vamos, quem sabe uma sequência de vitórias. Vamos que vamos pra cima pra recuperar isso daí e brigar pelo menos por uma vaga da Libertadores nesse Brasileirão, né, rapaziada? Então, vamos que vamos, é isso, Flusão. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal, já ativa o sininho pra receber todas as notificações. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vou tentar trazer notícias pra vocês essa semana, já que minha garganta tá melhorando, tô um pouco melhor. Então, fica ligado aí no canal. Me segue no TikTok e no Instagram, que eu vou trazer videozinhos por lá também. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E eu fui.